Boa tarde, já estamos nas festas de Romaria, já tivemos Santo António, também tivemos, portanto, as festas de São Manuel e nos aproximamos para ter as festas de São João e São Pedro. Por isso, hoje aqui no programa Sociedade Aberta, falamos das festas de Romaria e os seus efeitos sociais que têm na vida das famílias. Estamos a receber o historiador, investigador, professor universitário, Carlos Santos, quem cumprimentamos primeiro. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estar aqui conosco. Obrigado, eu. Também conosco nós temos António Tavares, ele é que é presidente da Associação Terra Tambor. Então, muito boa tarde, obrigado. Obrigado também nós por estar aqui conosco. E ao longo deste programa, você já sabe, pode participar, é só ligar para 594 9714, 594 9714, pode dar um toque para este número que aparece agora no seu ecrã e a nossa produtora vai retornar a ligação e, já sabe, poderá dar a sua opinião. Também através da página do Facebook da Sociedade Aberta, pode deixar comentários e mais à frente deste programa entramos no Facebook para ver se há algum comentário seu. Também neste programa vamos ter a participação do investigador Manuel Fortes mais à frente. O nosso tema de conversa, portanto, são as festas de Romaria e também os efeitos que essas festas têm na vida das pessoas, da família, o impacto também económico e social. Temos dois convidados aqui para ajudar-nos a perceber em relação às festas de Romaria. Vou começar por si, Carlos Santos, enquanto da área da história, para dizer-nos, por exemplo, na Universidade de Cabo Verde, na Faculdade de Educação e Desporto, que tipo de abordagem vocês fazem sobre as festas de Romaria? Bom, a universidade tem uma prática instituída à volta das festas juninas. Já vem desde do período que éramos IOE, Instituto Universitário Superior, e adotamos também, enquanto FAET, a Universidade de Cabo Verde, essa mesma política. Este ano, por exemplo, fizemos há dias, precisamente há dias, um arraial de festas juninas que aconteceu no pátio da Faculdade de Educação e Desporto aqui em São Vicente, no sentido de cumprirmos essa mensagem que nós temos de aproximar as pessoas das nossas festas tradicionais e religiosas. Já vem desde já há alguns anos. E temos conseguido, porque não acontece basicamente no pátio da universidade. Existe um percurso previamente estabelecido, onde os alunos, principalmente alunos de educação artística, deslocam-se a partir da praia, a partir da zona de Xanalacrim, passando pela Lajinha, subindo a Avenida Alberto Leite e depois entrando na faculdade. Há pratos tradicionais, há o toque, há o Colá São João, há a música típica dessa época festiva. Por isso nós temos esse compromisso com a sociedade no sentido de transmitirmos essas informações à volta das festas. Por outro lado, incentivamos também os nossos estudantes no sentido de entrarem nessa área de investigação científica sobre o folclore tradicional, a cultura popular cabo-verdiana, não numa ideia de superficialidade, não obstante alguma dificuldade que nós temos em estudar as festas tradicionais, porque têm um condão muito oral, muito popular, e isso nos impede de ter documentos oficiais, documentos institucionais, falo precisamente desses momentos festivos, mas não é um impeditivo, dizia, de fazermos estudos nessa área, e que tem uma vantagem enorme, que o facto de serem baseados na oralidade, no informal, abre espaço para termos investigação constante e termos novas descobertas. E Terra Tambor, em termos da preservação destas festas de Romaria, o que é que a Associação tem feito? Desde sempre foi o seu objetivo. As festas existem, sobretudo na Ilha de São Vicente, graças à Associação Terra Tambor, que começou com a iniciativa da MITE da FLAI, que teve a iniciativa de organizar essa associação a partir desta ideia de recuperação destas festas, que estavam na altura quase em desuso, né? Portanto, a associação partiu deste princípio como uma espécie de guardião e transmissão. Portanto, nós temos grande parte dos tocadores, grande parte que são os que trazem essa memória, entre os quais o Sr. Miranda, toda a família do Sr. Miranda, portanto, que trouxe essa manifestação a São Vicente. Nesse período, quando ainda não tínhamos independência, eles continuavam a guardar esta tradição.
Portanto, eram eles que faziam o trajeto, digamos assim, quase escondida, porque essa tradição era proibida, foi proibida pelo sistema colonial, era proibido fazer essa manifestação. De modo que, quando veio a independência, foram eles que trouxeram, digamos assim, da parte digamos assim, fralda para a cidade, esta manifestação. E continuaram a guardar isso. Portanto, a organização Terra Tambor veio dar, digamos assim, mais vida à própria festa, deu-lhe alguma consistência, estrutura, e passou-se a acontecer, portanto, a festa de 22, 23 e 24, inclusive, feita no espaço de Ribeira de Julião. Portanto, ela ganhou mais consistência, inclusive a própria ontem estive a ouvir o Sr. Miranda contar-nos como foi o pai, a mãe. Portanto, a mãe era uma das primeiras tocadoras do tambor, que era uma coisa muito reservada aos homens, mas a mãe tocava, os irmãos tocam, os irmãos estão todos espalhados, portanto, pelo mundo. Quando se encontram, eles têm uma forma muito própria de tocar. Dentro dessa manifestação há códigos de tocar. Como o nosso colega disse, ela é muito complexa porque ela é da oralidade, mas ela tem códigos, e cada santo tem o seu próprio tocar, a sua forma de tocar. Cada zona também tem a sua especificidade. É uma manifestação que vai do norte ao sul do país, de Santo Antão à Brava, e cada ilha tem a sua especificidade no toque, de modo que nós achamos riqueza esta tradição, o fato de juntar toda a sociedade. Portanto, é transversal a toda a sociedade. É uma das manifestações musicais em que nós tocamos de olhos nos olhos. Portanto, isto é tão verdade que os homens saem, os que estão fora, e vêm de propósito no período de férias, para vir às férias de romarias tocar com o outro. E quando se toca, o teu corpo transforma. Portanto, para uns que não percebem esse código, porque não é questão de ensinamento e transmissão, acabam por achar que é só barulho. Mas quando tu entras dentro desse elemento, dentro desse código, tu tens aquilo que nós podemos chamar hoje, a nível musical, drum and bass, que é joga-te com os teus chakras. Portanto, o corpo manifesta de uma forma diferente. Quem toca, quem dança nessa altura, é como se fizesse uma chá de peregrinação, ou seja, uma limpeza espiritual ou corporal. Portanto, é nesse sentido que a associação tem trabalhado, não só na divulgação, como também a própria relação que nós temos com a universidade, vem dessa preocupação desse grupo primeiro, que começa, portanto, com a Teresa, a nossa Mité, que começou por guardar e desenvolver, inclusive a recuperar os navios. Os navios é simbolicamente o símbolo da Mindelo, ou São Vicente, em que fazem uma espécie de saudosismo ao São João de Santo Antão. Simbolicamente, este navio é dançado por um bailarino ou colador, que leva na frente os tamboreiros que vão fazendo o nosso percurso de 24, que é dia de São João. Um pouco da história, disse já o António Tavares, que antes da independência era proibido tocar o tambor, é proibido essas manifestações. Enquanto historiador, enquanto professor da História da Arte, professor da História de Cabo Verde também, o que é que pode nos falar um pouco da história? Ele disse, e nós, pronto, quem está ligado e conhece as festas de Romaria sabe que há diferença de santo para santo, há diferença de ilha para ilha, de localidade para localidade. Exato. Bom, as festas de Romaria surgem com o povoamento das ilhas de Cabo Verde, ainda no século XV. O colonizador, já com a sua tradição religiosa cristã, e vai estabelecer um encontrão, segundo o Correia e Silva, entre os africanos, aqui do continente, aliás, do continente africano. E essa junção, nessa junção, aliás, dá-se uma fusão de ideias centradas na Europa e também no nosso continente. As romarias, no início, eram estabelecidas para dias santos, evidentemente, aos domingos, aos sábados, onde as pessoas escravizadas tinham um período de folga, mas não um período de folga dedicado à sua família ou ao lazer, mas um período de folga dedicado à religião, ao cristianismo. E os senhores faziam-se, durante esses cortejos religiosos, reuniam todas as pessoas escravizadas para mostrar um certo poder, um certo status social. Evidentemente que nós estamos a falar de uma romaria mais calma, mais pacífica, sem agitação dos corpos, sem grande ajuntamento das pessoas,
E isso, claro que mostra, de certa forma, o poder que é transmitido a partir da Igreja religiosa, a Igreja católica, no sentido de ocultar, no sentido de oprimir as tradições que vieram do nosso continente africano. Evidentemente que depende acabou por houve várias linhas nesse adotar, nesse sentido da cultura. Por exemplo, a Ilha de Santiago, por ser uma ilha maior e que teve durante imenso tempo um contingente superior a nível de pessoas escravizadas, acabou por permanecer alguns hábitos, algumas expressões culturais, como é o caso do batuque, onde o corpo salta logo à vista e existe mais aproximação ao continente africano. Em relação às ilhas de Barlavento, por exemplo, São Vicente e Santo Antão, como foram ocupadas num período mais tardio, no século XVIII, Santo Antão ou São Nicolau, e São Vicente no século XIX, o colar Saint Jean, já é diferente, por exemplo, do batuque. Já existe o colar dos imbigos, mas que é uma prática, de certa forma, condenada, de uma certa forma, pouco apreciada pelos portugueses e pela Igreja cristã, que consideravam essas festas demónicas, possuídas de feitiçaria, festas pagãs, e por isso mesmo tinham de ser condenadas. Interessante é que depois da independência de Cabo Verde, estas festas acabaram por ser resgatadas, como o António Tavares mencionou, e hoje vê-se, por exemplo, crianças que já conseguem tocar o tambor, ou seja, nós conseguimos introduzir realmente onde interessa, que são as crianças, no sentido de garantir essa herança cultural. Evidentemente que temos de estar abertos, nós temos de viver a nossa contemporaneidade, e a contemporaneidade é marcada por momentos diferentes, influências que vêm de fora, mas o cuidado aqui é que essas influências não devem entrar de forma muito rápida, muito usurpadora, no sentido de estarmos a alterar de forma indelével a nossa cultura, a nossa expressão cultural. O tambor, por exemplo, vem desde a pré-história, parte de África, entra na Europa, assume uma nova função, mais militar, por exemplo, e depois é introduzida em Cabo Verde a partir do colono português, e é transformado com essa ideia do toque, e que acompanha os corpos, que acompanham os barcos, por exemplo, que é uma alusão à vinda dos portugueses, a vinda também das pessoas escravizadas, um momento de sofrimento, um momento de dor, e que também há uma ligação, evidentemente, com a diáspora, o nosso mar. O mar faz parte da cultura cabo-verdiana, e o São João Batista acaba por refletir toda a história de Cabo Verde. É o milho, que é visível, por exemplo, no rosário, que as pessoas utilizam, que compram, que é sinal também que estiveram lá, que fizeram parte daquela romaria, participaram culturalmente, mundanamente ou religiosamente naquela romaria, e é uma forma também de estado social e de mostrar também o prazer que nós podemos recolher a partir dessas festas. Um dado importante é que, ao contrário de uns anos atrás, em que o fervor religioso era notável, hoje muitas pessoas vão, por exemplo, a São João Batista, a Porto Novo ou Ribeira de Julião, não pelo interesse religioso, mas pelo interesse mais lúdico, mais mundano, dos jogos, da gastronomia, e isso também, evidentemente, que acaba. Então vamos falar um bocadinho sobre as características destas festas, por exemplo, a questão, já falou da gastronomia, também aos jogos. Gostaria de saber como é que isso impacta nas pessoas. Há gente que vai, por exemplo, a Ribeira de Julião só para jogar, aquele prazer daquele momento. As pessoas vão lá para comer a comida típica, aquela comida tradicional. Fala-nos
deste impacto social que essas festas têm na vida das pessoas? Portanto, eu acho que eu começo precisamente pela dança. Começava pela dança e pelo tocar. O corpo liberto, corda a escravo. Né? Nós estamos a falar dessa libertação espiritual e corporal. Nós estamos a falar de um espaço que é permitido fazer essa expressão. Mas, ao mesmo tempo, estamos a falar de um espaço também em que nós temos um código de comunicação. Nós não tocamos só um, tocamos a partir de 3, em que 2 fazem a estrutura base e o outro faz o solo. E quando toca, se é 6/8, ele subdivide o código, por isso que é uma comunicação visual. Portanto, eu vou falando contigo, até chegar a uma altura em que nós estamos completamente num jogo de comunicação tímbrica, estamos a falar isso, e a libertação completamente. Quando nós estamos nas danças do Umbigada, nós estamos a celebrar o solstício de junho. Portanto, começa dia 1 de maio, que é o período mais longo das nossas festas tradicionais, até 30 de agosto. Portanto, essa é a sua celebração, 6 meses pós-colheita. Nós estamos a celebrar a colheita. De modo que, quando se faz, por exemplo, temos organizado nas festas de Romaria na Ilha do Fogo, nós podemos ter essa percepção clara, em que cada mordomo, ou o MC da festa, ou quem que toma a bandeira, ele compromete a fazer a festa para os demais. Todos que vêm estão convidados a trazer alguém. Portanto, essa é a nossa estrutura da dádiva que é Cabo Verde. Né? Nós estamos a falar naquilo que nós podemos chamar hoje Bantum. Eu tenho, nós temos. Né? Portanto, ele faz de 14 meses bidões de cachupa para distribuir às pessoas. A responsabilidade dele, ele tem mais ou menos cerca de 70 ou 80 bandeiras que ele vai celebrando com os tocadores. Neste caso, no fogo, chama-se cacheiro. É a mesma caixa, mas está das faias que vem. Portanto, mas é timbrado no toque da ancestralidade africana. Portanto, isto é tal da festa pagã, que é realmente, nós encontramos alguns escritos da parte de Jaime Figueiredo, na parte do Movimento de Claridade. Ele faz uma descrição dessas festas em que faz alusão a este corpo liberto. Lógico que a libertação também faz com que, com a celebração da comida, o ato de prazer de tocar vê-se quando as pessoas saem da migração para vir tocar nessa época. E quando chegam, podem deixá-los ali 3 horas, 5 horas a tocar, que eles continuam a tocar a noite toda. E quando vamos para a hora da comida, é a celebração dessa colheita, direto ou indiretamente, desta colheita a celebrar o solstício. Portanto, é um momento festivo. Então, isto é um impacto em toda a estrutura social. Porque a ideia de nós fazermos para os outros, que era a nossa base, não é? Era a nossa base, eu tenho, tu tens. Portanto, é o que faz com que esta festa se vai celebrar. Vai celebrar também não só o dançar, vai celebrar o corpo liberto, vai celebrar também a festa do ano agrícola positiva, ou boa. Tudo isto fazia parte desta estrutura. Hoje, o que é que nós temos? Ele vai substituir naturalmente isso, mas pertence ainda a esse prazer de estar com o tal convívio, as festas. Portanto, essa é uma festa tão complexa que ela é impactante na sociedade. Eu acho que se nós cuidarmos desta festa, que é uma das festas extraordinariamente impactantes a todas as ilhas, cada uma com a sua característica, mas ele tem um impacto social na forma de cada um, desde a construção do tambor, é um ofício, a construção dos navizinhos também é outro, o ato de dançar é outro, o ato de tocar é outro, o ato de vestir é outro, mesmo as peças que fazem parte do conjugado faz com que seja uma das festas populares complexas em que nós possamos introduzir conceitos novos de estar e de sociedade, que é o que nós podemos pegar, reconstruir esta forma popular, é também recuperar uma forma bantum de estar que é nosso, que pode impactar a sociedade. Eu tenho, tu tens. Eu gostaria também, nós estamos aqui a observar para a questão das características. Ele começou a falar da gastronomia, eu gostaria... neste período nós temos a questão do milho, o mais comido também. Tem o milho, que é mais comido, e nós temos também o porco, né? É um animal mais sacrificado durante as festas de Romaria, principalmente neste ponto, que é um ponto alto que nós podemos ver. Sim, começa em maio, vai até agosto, em alguns sítios vai até setembro, por causa dos outros santos, né? Mas temos... tem que estar lá, ou seja, é marcante.
Bom, a gastronomia, se for vista através da religião, acaba por ser um paradoxo. Não é? Por exemplo, a carne de porco, que é considerado muitas vezes demónico, satânico, mas que é muito consumido durante esse período, principalmente na Ilha de Santiago. E esse culto de sacrificar os animais vem já do animismo africano, né, das teorias pagãs que entra nas ilhas de Cabo Verde, principalmente em Santiago, e tem entrado muito em desuso o sacrifício dos animais durante esse período histórico, período de festas juninas. Mas depois temos um outro lado que é a questão do milho e todo o derivado do milho, cuscuz, funguim, pastéis, e as pessoas têm todo o interesse. Reparem que nós estamos num país com algumas dificuldades económicas, mas isso não é nenhum impeditivo de que haja um investimento por parte de muitas famílias, ou até atrevi-me a dizer, todas as famílias de vários cantos das ilhas, principalmente em Santo Antão ou São Nicolau, vê-se a intensidade, êxtase, não é? Que é da preparação dessas festas, grandes tachos de alimentos, cestos que são exibidos, também esse culto da colheita boa, ou que se espera que seja boa este ano e próximo ano seja ainda melhor. Reparem que nós estamos no mês de junho e no mês de setembro, outubro é o mês que teremos resultados do positivo ou do negativo a nível das colheitas, e por isso toda essa tradição à volta da gastronomia. Eu convido todos os cabo-verdianos a penetrarem as zonas rurais, principalmente em Santo Antão ou São Nicolau, para poderem perceber como é que as pessoas de facto vivem essas festas. É que há uma intensidade indescritível. Falam, planeiam quando é que será, existe uma ansiedade à volta dessas festas. E isso só acontece porque estamos a falar de um momento cultural no mês de junho. Se nós estivermos a deslocar esse momento cultural, por exemplo, pensando na atividade turística, estaremos a criar uma situação desvirtual, desarmónica, que não vai em conta com essa intensidade que as populações locais vivem essas festas. E por isso temos de ter esse cuidado. Podemos falar um pouquinho mais sobre isso mais à frente. Vamos falar mais à frente sobre isso, porque agora vamos ouvir o Manuel Fortes, ele também é investigador e fala-nos sobre as festas de Romaria. Estas festas têm um impacto enorme tanto na cultura, na economia também, e também como identidade do homem cabo-verdiano, porque penso que é o único país onde nós encontramos estas festas com este colá, com este tocá, não é? Porque outras coisas nós podemos encontrar em outras partes, mas essa é a nossa identidade, que quem vem fica muitas vezes espantado. Nós lá na FAED, nós costumamos ter o Arraial de São João, tanto como investigação em termos patrimoniais da nossa cultura, também como em termos de festa, como é que isto pode trazer para a sociedade e como é que pode desenvolver a economia. Como vemos também, é o hábito de observar as festas de Ribeira Julião, do Porto Novo, o que é que isso mexe com a economia, não é? As famílias mais pobres que conseguem ter rendimento através de artefactos manuais, através também da culinária tradicional, não é? Qual é o impacto que isto pode ter no seu rendimento familiar? Então nós estudamos tudo isto e nós fazemos o Arraial para tornar lá na FAED um troço, não é? de sítios de Romaria, para depois ser replicado nas escolas. As escolas, neste momento, nas escolas do ensino básico, nós podemos encontrar quase todos os agrupamentos têm Arraial de São João, não é? Que é uma coisa muito importante, porque mexe também em termos de desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento sensorial, desenvolvimento afetivo e também desenvolvimento motor das crianças, porque trabalha a dramática, trabalha a música, não é? Trabalha várias formas, trabalha o património cultural. Então é isso que nós fazemos lá no IE, ver este impacto social, económico que tem
e depois transformar isso para devolver à sociedade e vermos como é que nós podemos também, para não deixarmos isto ou banalizar, porque muitas vezes nós vemos muita descaracterização da festa de Romaria, para também sermos mais fiéis, não é? Aquilo que é, sabendo que o mundo, a cultura é dinâmica, mas nós temos também de saber qual é a raiz que nós temos. As características são próprias, em termos da iconografia, nós temos o barquinho, nós temos os rosários, as roscas, não é? As bandeirinhas, que são uma iconografia interessante. Mas também nós temos o tocar, né? O aprender a tocar, o compasso tanto corporal como rítmico também, que nós temos, tem uma característica própria. Eu já vi o São João do Porto, o Santo António de Lisboa, mas as nossas características são particulares, apesar de terem uma origem comum, mas nós temos as nossas particularidades. As festas de Romaria são de formas transversais, mas nós podemos, se tornarmos isso de forma educativa, não é? Trazermos isto para a educação e mostrar às pessoas que, em termos de educativo, em termos da sociedade, em termos de concentração da população em torno do festejo ou muitas vezes também a forma religiosa, não é? Nós podemos transformar isso num bom produto, um produto cabo-verdiano, não é? Em termos da sociedade cabo-verdiana, nós revemos a sociedade cabo-verdiana nessas festas. Sociedade Aberta, hoje aqui a falar sobre as festas de Romaria, os seus efeitos sociais. Já sabe, se quiser ainda pode participar, é só ligar para 594-9714. 594-9714, este é o nosso número, que pode dar um toque e a nossa produtora vai retornar se achar que vale a pena dar a sua opinião ou também se tiver alguma questão concreta para colocar aqui aos nossos convidados. Falou aqui da questão do aspecto turístico. Podemos colocar as festas de Romaria num ponto turístico também? Começo por si primeiro, Carlos. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Estamos a falar de uma oferta cultural. Queria, antes de continuar com a minha ideia inicial do turismo, referir que nós temos de começar a vincar as nossas ideias a partir daquilo que temos para oferecer. Isso a nível do turismo, porque se tivermos um grupo de turistas interessados, por exemplo, em São João Batista, convém que estejam cá no mês de junho. E temos mostras de São João Batista, por exemplo, em períodos que não fazem parte das festas juninas, por exemplo. E isso é uma forma de mercantilizar a nossa cultura e estaremos a banalizá-la. E essa intensidade que eu tinha referido há pouco vai diluindo com essas amostras que acontecem ao longo do ano. E por isso que o nosso turismo tem de basear essencialmente na oferta. Se quiserem perceber, se quiserem viver o São João Batista, ou o São Pedro, ou o Santo António, tem de ser durante o mês de junho. E é um excelente produto, porque estamos a falar de uma época baixa para o turismo cabo-verdiano. E também é uma forma de nós criarmos um aumentar das nossas ofertas turísticas, para além do turismo sol e praia, e descentralizarmos também os turistas que estão essencialmente nas Ilhas do Sal e da Boa Vista. Sem dúvida, e o professor Manuel falou na questão do património cultural, e uma das formas de valorizar o património cultural, a sua divulgação, é essencialmente a sua vivência, mas a vivência no sítio certo, no local certo e na época que convém, de forma de facto, a reforçarmos aquilo que nós produzimos. Uhum. E isso eu gostaria de assentar essa ideia, porque os nossos políticos, falo do poder central, também do poder local, acabam por criar em espaços ou deslocar em épocas diferentes essa ideia de São João Batista. Falo, por exemplo, do Carnaval, isso também acontece,
que acaba por ser durante todo o ano, e todo aquele esperar, aquela ansiedade para a época exata desse momento cultural, acaba por não ser tão forte, tão enraizado como deveria acontecer se nós tivéssemos as coisas durante o período que acontece. E o programa cultural, evidentemente, que seria muito mais vasto. Nós discutimos imenso o que é que nós podemos fazer durante o ano civil a nível de cultura, e se formos ver no calendário religioso, no calendário cultural, no calendário histórico, fundamentado através das nossas memórias coletivas e individuais, evidentemente que iremos encontrar um programa rico e diversificado e que reforça, de facto, a cultura que existe exatamente naquela época, no espaço em concreto. Também gostaria de ouvir António Tavares sobre essa questão de utilizar essas festas de Romaria também como um produto turístico. Na realidade, tudo o que nós fazemos com aquilo que nós sabemos fazer, né? Quando fazemos, sobretudo, com essa veracidade e essa vivência experimentada, as pessoas sentem que é um produto. Portanto, não é falsificá-la. Eu concordo plenamente com o professor Carlos. Nesse aspecto, também concordo com o nosso colega e vice-presidente da Associação, Manuel Fortes, também da Associação Terra Tambor. É na sua transmissão nas escolas, na sua compreensão com os mais velhos, portanto, nesse caso, a vivência, é que possamos reforçar esta ideia. O turista, quando chega-nos e encontra-nos sentado, porque ele é de interesse local. Tudo que é de interesse local ganha interesse internacional. Não precisamos de fazer hambúrguer para convencê-los. Portanto, comemos milho, cachupa. É aquilo que fazemos. É milho e cachupa. Não há batata frita. Exatamente. É isso. O que estou a dizer, o produto tem que ser genuíno, de tal ordem que nós acreditamos nela. Ela é saudável. Nós estamos a falar nisso, não é só dançar. Nós não dançamos só por dançarmos. Nós não fazemos isto só por fazermos. Ela tem uma razão, como disse, solstício, é a celebração do solstício de junho. Portanto, há toda uma epopeia histórica e de razão para ele existir. De modo que, quando fazemos para o celebrar. E quando as pessoas vêm de fora, são os nossos que vêm, sobretudo, começa a vir. São os nossos conterrâneos que vêm de Luxemburgo, da Holanda, da França, para vir tocar. São alguém que sai de São Vicente, já começaram a fazer isso, para ir Santo Antão festejar o Porto Novo. A Brava, que tem um São João muito forte, são os nossos conterrâneos. Quer dizer, já temos um produto. Temos que começar o nosso produto local, o nosso turista local, interno, que também é muito importante, para nós estarmos a emprestar sempre para os outros. Portanto, os outros vão nos encontrar a celebrar isso, porque nós temos interesse local. Portanto, nós temos interesse. Então, o que é povoar esse elemento de transmissão correta, ou transmissão concreta. E concordo que há uma potência em transformar tudo em festivais. Não é festival. Vamos falar desse aspecto sobre o desvirtuar das festas de Romaria daqui a pouco, porque temos uma telespectadora em linha, que já está ali há algum tempo, Maria do Livramento, da Ilha do Sal. Olá, boa tarde. Boa tarde. Nós não estamos a ouvir. Sim. Não temos o contacto, pelo menos nós não ouvimos essa senhora aqui dentro. Pronto, vamos tentar, a nossa produtora com certeza vai tentar falar com ela para ver se depois, então, vamos pegar na questão do desvirtuar. Isso está a nos dizer, por exemplo, quando nós temos, concretamente, que vamos ter agora, neste fim de semana, no fim de semana, sexta, sábado, domingo, segunda não, mas sexta, sábado e domingo, vamos ter a atuação de artistas à noite, em Ribeira do Julião, como já vem a acontecer. É uma forma de desvirtuar as festas tradicionais? Pode estar a perder? Não, tu tens que ter uma balança, tens que equilibrar a balança, não podes ter um peso num só lugar, portanto, que ela dá um desequilíbrio. Se nós temos realmente uma festa forte da parte da celebração da festa de Romaria, de São João em si, tu podes colocar noutra balança o mesmo peso. Não podes dar mais um peso de um lado e o outro não tem. Portanto, o que é que nós temos é que acaba-se por ir para o espaço de onde estamos a considerar. A parte musical. O que e aquela parte tradicional, o colar, aquele momento que as pessoas passem ali à tarde, pode estar a perder, é isso? Sim, e não só.
Porque tu podes até co-influenciar a própria estrutura no nascimento de mais pessoas a tocar, nos concursos, nas pessoas a dançar, na construção disto, que vai ter importância. Porque eu vejo, por exemplo, em relação à comparação, temos culturas comparadas precisamente para ver o que é que acontece. No Brasil, nós temos grupos que já tocam com este mesmo instrumento que nós temos. Tenho que lhe agarrar aqui no Brasil, vamos depois ver daqui a pouco. Vamos ver se conseguimos esta senhora que está na linha, Maria do Livramento, da Ilha do Sal. Olá, boa tarde. Sim, boa tarde. Boa tarde. Nós gostaríamos de ouvir os seus comentários também, se tiver alguma pergunta. Sim, minha da vivenda na cidade, minha de Porto Novo. Você é de Porto Novo, então você, esse é aquele mês que você está gostando mais de show. De gostar de festa, sempre de festa da Romaria, quer dizer, sempre da ideia que a gente sentir. Porque quando saímos na minha zona, estava sem madrugada, a ver se festejar na Porto Novo, tinha que trazer que esvazias, de madrugada nem peixe que para saber. Peixe estava a ver saber, depois que o menino já sabia andar, isto está bem na fome. Está bem na fome, porque a festa da Romaria, porque até Pipique, que estava pequeno, por isso também que aquela ideia da festa de nascente que estava a trazer, e de gostar de estar na festa da Romaria. Por acaso, a tradição de Sintantão é mais, sabe, que tudo é outro lugar, porque é lá que eu nasci. Diferente, não é, Vera? Como? É diferente de que outro lugar. Sim, diferente de todos os lugares do que me ditoia. E saber porque diz que me nascer. Vamos já com a festa da Romaria, de que a gente implique, de modo que está a fazer implique, assim, ainda como tem cada um, até que mesmo acostumava para o grupo da festa da Romaria. Para desfile. Depois da dificuldade da tristeza que estava aí mais, sempre me tocava a festa da Romaria. E sempre outro grupo que não estava aí. E teria alguma pergunta para nossos convidados? Sim? Você teria alguma pergunta para nossos convidados? Eu queria só partilhar esse conhecimento de você sobre festas de Romaria, moda que era antigamente. Como é? Você tem alguma pergunta para nossos convidados? Sim, agora eu queria perguntar que camada aquele senhor que falava na Roberto de Leão, estava mais a chegar por acaso, não sabia que ele agora, não sabia que estava mais a chegar, não estava atuado para aquela festa, para aquela Romaria, não. Como não tinha tanto hoje que estava pronto. Então, hoje tem que chegar assim. Mas, aquela festa da Romaria, sempre. Mas aquele jogo de banca também. Aquele próprio festa, debate com festa. O aqui estava pronto, estava fixe. Com banca, estava por fixe. Está bem, obrigado. Eu não te agradecer a você a participação. Muito obrigado. Sim, para desejar como é. Eu só nunca estava aí com tristezas da família que morreu, mas para desejar que todos têm que festejar. Então pedis para festejar com amor e alegria e modo que sempre a dizer. Porque tem nenhum problema. E que tudo te aconteça, te vá na paz, tranquilidade. Sim. Está bem, não? Muito cenário, então desejar que isto festeja breve. Muito obrigado pela sua participação. Portanto, António Tavares, ela lançou aqui uma questão, por exemplo, que em São Vicente as pessoas vão para Ribeira de Julião é para jogar o jogo de banca. Não é só isso. Acho que... Às vezes é a ideia que as pessoas têm de um outro aspecto e salientam aquele aspecto considerando negativo, que não é, não é? Não é de modo nenhum. Acho que uma das coisas que eu gosto de salientar em Cabo Verde, como um arquipélago, não devia encontrar a palavra comparativo. Devia não existir. É diferente. Cada ilha tem o seu aspecto marcante e diferente. O de Porto Novo, por exemplo, a festa de São João em Porto Novo é diferente. Ribeira de Julião, aqui também na Ilha do Sal, São João, na Brava. Fogo é fogo. E isso enriquece. Isto é riqueza. Ou seja, com a diferença, vamos apresentar um excelente produto, porque cada ilha tem o seu aspecto. E estou a dizer, não só, é código também. Portanto, tu tens, nós, a certa altura, a associação começou a receber tocadores vindo de Santo Antão. Era tão complexa a forma como eles tocavam, de tal ordem, que nós não tocámos assim.
Eles nem tinham dificuldade em integrar, só para ver a diferença linguística, tímbrica. E como manter esses aspectos, essa tradição para não perder? Nós estávamos ali atrás a observar para os aspectos tradicionais e a senhora também, Maria, creio do Livramento, também trouxe, em Porto Novo há uma tradição, dizem os fugidos. Normalmente pegam essas crianças, que são crianças e adolescentes, de casa e depois quem assiste os desfiles de São João em Porto Novo, eles tentam pelo menos ressurgir esta tradição que até certa forma já estava a cair em desuso. Foi o Amadeu Cruz, enquanto Presidente da Câmara Municipal, é que desafiou os grupos de várias zonas, Ribeira das Patas e também de várias localidades ali dentro da cidade do Porto Novo, para trazer cá esses aspectos culturais, aquele funguinho que vem ali, para além daquela criança, aquele adolescente que vem ali escondido, mas pronto, é um aspecto diferente, que não tem em São Vicente, que não tem na Brava. Sim, pois não pode ter, e não deve ter, e nem pode ter, não deve ter. Mas como manter essas tradições? Na vivência. A coisa tem que ser na vivência. Portanto, nós, quando temos aspectos orais, tem que ser na vivenciados. Portanto, o que é que nós temos? Potencializar a vivência. O que nós estamos a dizer é os estrategas, os que estão por trás da estrutura, os que sabem como é que ela pode funcionar, vai apoiar financeiramente e não só. Apoiando, isto vai pegando. Portanto, o que é que nós temos hoje? Cada vez mais na renovação do fórum, que isso faz em todos os lugares que têm isso como premissa, eles têm que apoiar a estrutura existente. Nesse caso estava a dizer, não é o contrário. Não é introduzir um novo conceito na Ribeira Julião que vai fazer aquilo se tornar a melhor festa. Acho que por contrário. Daqui mais uns dias esquece que Ribeira Julião é realmente Romaria. Passa a ser um espaço de música. E o que é que nós estamos a dizer? Não. Tu podes fazer aqui, investindo aqui, vai aparecer grupos de música que vão fazer o mesmo papel que está a fazer as outras bandas, mas com a música tradicional da Romaria. Portanto, no Brasil aconteceu, e temos o Quinteto Sola Encantado, o Quinteto Fogo Encantado, que é um quinteto extraordinário, que tem os mesmos instrumentos que nós temos aqui. Só que ele introduziu, os jovens já têm isso como premissa e tocam. O que nós temos aqui é um elemento que só se usa, um instrumento que só se usa neste período. E porquê que não só se usa neste período? Porque nós não podemos utilizar para a criação de novos grupos. Podíamos ter uma orquestra só de percussão. Imagina, tem essa ilha de São Nicolau, da Ribeira Prata, tem um tambor maior, é tocado pelas mulheres. Tem um sino que faz o compasso. Portanto, ele é muito mais lento. Portanto, quando tu ouves a música do Paulinho Vieira, tu vês o duplo subwoofer que ele faz, é por fato de ele ser de origem dali. É toda essa tradição que está nele. Portanto, o que nós estamos a dizer, isto tem razão de nós apostarmos na tradição para o nascimento do novo sobre a tradição. Deixa-me ouvir o Carlos Santos também sobre essa questão de preservar a tradição e ter cuidado para não matar essas festas de Romaria. Bom, é interessante que a cultura é um processo, não é? É um processo e precisamente por isso ela é dinâmica e convém que seja dinâmica. E hoje a ciência também acaba por colaborar com a cultura e com a tradição. Por exemplo, utilizava-se, e aqui já falo, por exemplo, de algumas alterações da festa mais antiga com a festa atual, utilizava-se, por exemplo, no processo de saltar luminária, uma planta endémica de Cabo Verde, que era a Marcela, mas que hoje, devido à sua conservação, ao seu estado de conservação, já não se utiliza, por exemplo. E falou-se da questão dos fugidos. De facto, eu vivi um momento na Ribeira das Patas que falava-se precisamente sobre isso, mas hoje também temos de ter algum cuidado, evidentemente, que estamos a falar de crianças e que existem alguns perigos que nós temos de acautelar antes de praticarmos certos atos, certos costumes, e é evidentemente que temos de ponderar, não é evidente? Parece estranho porque vai contra a identidade, vai contra a história, a tradição, mas temos de ter alguns cuidados. Aqui também eu gostaria de referir os sacrifícios, não é, que as pessoas fazem, as promessas, e muitas vezes as promessas há momentos em que a criança também entra nessa promessa e durante, por exemplo, o percurso de 23 km entre Ribeira das Patas e Porto Novo durante no dia 23, existem crianças que fazem esse percurso
e sabemos que durante o mês de junho, já passado meados de junho, depois de meados de junho, o clima é relativamente quente, o percurso é longo e sabemos que às tantas existe um percurso de asfalto, não é? Que é mais quente, que não respira e precisamente isso cria uma situação de higiene e segurança e de saúde pública que nós também temos de ter algum cuidado, principalmente para as crianças. O equilíbrio que o António falava e muito bem deve existir, principalmente eu tenho uma opinião muito clara nesse sentido, que é auxiliar... Rapidamente, que eu quero ouvir o António para nos dizer o que é que vai ter no dia 24. Ok, para nos auxiliar, por exemplo, para auxiliar os grupos que estão a surgir, os jovens, por exemplo, aproveitar os grupos locais e lançar desafios, por exemplo, concursos para músicas tradicionais relacionadas com essa época. Já há alguns anos que nós não temos novidades. Daqui a pouco vamos ouvir uma música tradicional feita por este senhor, o João Costa, de Porto Novo, que veio para Porto Novo especificamente para cantar este tema aqui no programa Sociedade Aberta. Só para, em 30 segundos, no dia 24, dia de São João, para quem está aqui em São Vicente, naquele início da tarde, que é a tolerância de ponte, que as pessoas já Romaria para Ribeira de Julião, o que é que vamos ter da Associação Terra Tambor? Portanto, temos a nossa tradicional marcha, porque nasce precisamente no Centro Cultural de Mindelo, à frente do Centro Cultural de Mindelo. 2h30 fazemos um ponto de encontro. Às 3, mais tarde, às 3h15, estamos a sair. Fazemos o mesmo percurso, Rua de Lisboa, portanto, Rua de Coco, uma direção, quem faz a direção da Ribeira de Calhau, portanto, até chegar à Ribeira de Julião. Portanto, fazemos 2 paragens, uma primeira para a Guarda, outra para fazer sentir as pessoas que já não estão presentes na frente do cemitério, portanto, que é honra aos que pertenciam e que fizeram para esta tradição, e depois segue-se até Ribeira de Julião. Ao chegada na Ribeira de Julião, fazemos a volta à capela, portanto, muitas vezes temos que aguardar por causa da missa, fazemos portanto, as voltas necessárias. Missa é às 4. Portanto, muitas vezes, como saímos às 3, às vezes encontramos a missa ainda no meados. Fazemos a volta e depois saímos e vamos para o terreiro, e chegado no terreiro, vamos continuar a tocar e a dançar. Portanto, o que nós, a Associação, tem vindo a fazer há algum tempo é incentivar a dança de grupo, ou seja, o que era realmente a dança. A dança está estruturada em estrela, quer dizer, podes dançar em quarteto, e isso faz com que podes dançar todos ao mesmo tempo. Está bem, eu agradeço a presença dos dois aqui neste programa Sociedade Aberta para falarmos das festas de Romaria.